Fala aí, John, tá na área, galera. Quero agradecer por esse mês de janeiro, né? Último dia do mês de janeiro, dia 31. E venho com boas notícias para nós, né? Galera, nação rubro-negra. Também venho falando um pouco do Clássico Paulista de ontem. Não sei se vocês se lembram, mas vão no meu vídeo anterior. E eu acertei o placar. Eu disse que seria 2-1 para o São Paulo. Falei, cravei 2-1 São Paulo. Que pena que não apostei, né? Que pena. Mas venho com algumas notícias para vocês. No caso, são 3 notícias. E a primeira é falando do clássico, né? Clássico paulista, o tabu foi quebrado. São Paulo venceu o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Eu já sabia, né? Não querendo ser melhor que ninguém, mas pelo visto, pelo que eu estava vendo do São Paulo, do Corinthians, não foi nada mais do que esperado, né? São Paulo jogou muito bem, Corinthians jogou mais ou menos, deu um trabalhozinho no começo do primeiro e no final do segundo tempo, né? Do meu ponto de vista. Então o tabu foi quebrado aí de 10 anos, o São Paulo, desde da estreia da Arena Corinthians, o São Paulo nunca tinha conseguido vencer o Corinthians na Arena Corinthians, né? Com os gols de Caleri e Luiz Gustavo, na parte do São Paulo, e o gol do Arthur Souza, cria da base do Corinthians, viu? Moleque muito promissor, jogou a copinha também pelo Corinthians, fez um alvoroço. O Corinthians foi campeão, né, da copinha. E eu percebi também que o Corinthians, ele utilizou bastante os garotos da base. Bastante os garotos da base. Não sei se porque não tinha reserva à altura, né? E se eu não me engano, foi uns 5 a 6 garotos, garotada mesmo da base. O Corinthians utilizou. Não tem como dizer que foi ruim ou foi bom, né? Esses garotos ainda estão sendo lapidados, né? E eu particularmente gostei da garotada. A garotada do Corinthians foi boa, foi bem. O que não foi bem foi os cascas grossas, né? Mas é assim mesmo. E eu achei bastante que o mano quis jogar a responsabilidade para esses garotos, viu? Tipo assim, esses que estão jogando não tão garantindo nada. Vou botar esses moleques aqui para jogar, para ver se muda alguma coisa. Não mudou que fez um golzinho, né? Mas para conseguir a vitória ia ser um pouco mais difícil. E eu percebi que o mano quis jogar um pouco a responsabilidade pros moleques resolver, viu? Não é que foi errado, mas eu acho que quem tinha que resolver ali era outras pessoas, né? Yuri Alberto, Romero, Matias Rojas, muitos outros, né? Não a garotada. Mas agora, mudando aqui um pouco de assunto, vou falar aqui, galera, do Rodolfo Landim e Marcos Braz. Não sei se vocês viram ou ficaram sabendo que saiu novas imagens daquela briga do ano passado do Marcos Braz com o torcedor no shopping, que o Marcos Braz acabou mordendo o torcedor na virilha. Olha que vergonha, que ponto nós chegamos. O torcedor foi cobrar o Marcos Braz porque o clube não tava legal, né? Tava só perdendo e não tava legal. O torcedor foi cobrar o Marcos Braz e acabou que o Marcos Braz partiu pra cima do moleque, junto com um amigo, bateram no pobre do cara. Marcos Braz mordeu e tem vídeo o Marcos Braz chutando, dando um murro, chute, uma covardia sem tamanho. Não compactuo com agressão, não compactuo. Eu também não achei correto o torcedor ir lá no momento de lazer, né, do Marcos Braz, ficar enchendo o saco do cara. Não achei correto, mas também a agressão não justifica. Não justifica, deixando bem claro aqui que a agressão não justifica. E a torcida e
alguns comentaristas estão perguntando, estão tacando pau, né, no Rodolfo Landim, perguntando qual é a posição do Rodolfo Landim e tal, o que ele vai fazer em relação a isso. E eu tenho uma fala aqui do Renato Maurício Prado. Ele postou na sua coluna do UOL. Postou desse jeito aqui, galera, na coluna do UOL dele, o Renato Maurício Prado. Ele postou: e agora, Landim, depois do vídeo, ainda vai bancar o agressor Braz? Cara, na minha opinião, não tem como proteger o Marcos Braz. Não tem como proteger o Marcos Braz. Ele tinha que ser exonerado do Flamengo. Também não concordo com ele continuar no Flamengo, nem que seja para ser, não menosprezando, mas um cozinheiro, um serviço gerais, não menosprezando, jamais. Mas para mim, Marcos Braz não tem mais espaço no Flamengo. Passou a era Marcos Braz para mim. Não tenho nada contra ele, mas o que ele fez para mim não tem desculpa. E está dividindo opiniões, viu? Isso está dividindo opinião. Vamos ver aí o que o Flamengo vai decidir, o que o Landim vai decidir, né? Acredito aí também que tem muito jogo político por trás disso, porque um ajuda o outro, negócio aí de política que eu não ligo muito, mas ficou um clima chato, né? Agora, já estava, né? Agora, esse negócio aí do Braz, que descobriram que realmente ele foi o agressor, que ele tinha dito que não lembrava de nada, que foi o moleque que partiu pra cima dele, e foi totalmente ao contrário. Isso aí, agora, Landim, providências. Agora, mudando um pouco aqui de assunto, e vamos falar do presidente do Fluminense. Falando do Flamengo, citando o Flamengo, presidente do Fluminense. Ele teve uma fala, um repórter perguntou para ele numa entrevista coletiva, e eu vou citar aqui para vocês o que ele falou na entrevista. Só um minuto. Presidente do Flamengo, ou presidente do Fluminense, fala sobre o Flamengo. A diferença neste momento seja a questão do investimento. O Flamengo tem um investimento grande, por seus méritos, porque passou por um período de reconstrução. Falei em uma das minhas primeiras coletivas que mirava a gestão do Bandeira, porque ele suportou muitas coisas ao longo de 6 anos para entregar o Flamengo equilibrado para quem veio depois. Para mim foi um elogio, né? Ao Bandeira de Melo, ao Flamengo. E falar um pouco aqui do Fla-Flu, né? Assim, o primeiro Fla-Flu da temporada será válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, mas a data ainda não foi confirmada pela FERJ. Aí, galera, em relação ao Fla-Flu, tá bem páreo, viu? O Fluminense tá montando um timezinho de coroa, né? Que eu tô vendo aí um time... Querem achar que o Flamengo... que o Fluminense tá páreo com o Flamengo. Os torcedores, os jogadores, os dirigentes do Fluminense estão achando que estão páreo ao Flamengo, mas do meu ponto de vista não tá. Tá longe ainda. Pra mim, Douglas Costa é bagre. Não joga mais nada. Jogou! Pra mim ali, o que se escapa do Fluminense poderia ser o Cano, mas já também já tá um pouco acima, né? Já tá, eu acredito que com os 38 anos. Aí vamos somando. Douglas Costa já tá um pouco velho. Cano, um pouco velho. Ganso, um pouco velho. Renato Augusto, só viveu no DM, no Corinthians. Não tenho nada contra o Renato Augusto, até gosto dele, jogou no Flamengo, né? Até gosto dele. Mas pra mim não tem comparação, Flamengo e Fluminense. Em relação a clube, a time, não tem um pingo de comparação.
E sobre a fala, voltando novamente, do presidente do Flamengo, ou do Fluminense, achei que ele elogiou o Flamengo, elogiou a gestão do Bandeira de Melo. E para chegar onde o Flamengo chegou, tem que fazer o que o Bandeira fez. Tem que renunciar muito jogador caro, tem que dispensar muito jogador caro, tem que contratar só jogador de terceiro, no máximo segundo patamar. E hoje o Flamengo está como está por conta do Bandeira de Melo. E eu aqui, ó, bato palma. Aqui, ó. Bato palma pro Bandeira de Melo, porque ele reestruturou o Flamengo e Rodolfo Landim e sua companhia está só mantendo. Mas achei a fala do presidente do Fluminense boa, não achei ruim não. Galera, era essas notícias que eu vinha trazer para vocês. Quero agradecer, deixa o like, se inscreve e compartilha aí para os seus amigos verem as notícias do Flamengo. Todo dia tem notícia nova. E fala aí, John. Tá na área. É nóis.